Oi, gente boa, tudo bem? É meu prazer estar com você, dando continuidade ao que temos falado. E nós estamos exatamente em Mateus, no capítulo 13. E ontem eu expliquei aquelas 4 situações descritas por Jesus, a saber, o que diz respeito à reação do coração humano à pregação do Evangelho. Aí nós vimos como Jesus usou a parábola do semeador, da semente, da terra, do chão, da resposta de cada terra, de cada chão, à semente, que é a mesma semente, o mesmo semeador, mas chão diferente, coração diferente, resposta diferente, atitude diferente. E Jesus usa aqui uma estatística que eu disse que eu, pessoalmente, há muito tempo que a vi ser completamente abandonada pela condição humana, que é essa de que para cada 4 sementes, uma apenas vinga e dá fruto positivo. Eu disse que se nós formos levar em consideração o dia de hoje, há ocasiões, quanto mais religioso seja o ambiente, mais dificuldade você tem de trazer a palavra do Evangelho para dentro. Porque todo mundo tem o pressuposto de se achar cristão, de ser membro do cristianismo, e por isso acham que já receberam, que já acolheram, que já compreenderam e que já possuem. E, portanto, não dão a mínima. Eles até se retiram. Se eu chego como no dia de ontem e digo hoje, o nosso texto é sobre a parábola do semeador, um monte de gente na mesma hora diz, eu já ouvi isso várias vezes, eu já li, já estou sabendo. Conclusão, é nessa argumentação de que eu já li, já estou sabendo, que eles continuam sem compreender nada. Porque não tinham compreendido antes, como continuam não compreendendo hoje, nem agora. E com a atitude que possuem, não compreenderão tampouco no futuro. Aí eu contei ontem aqui as ilustrações da parábola do semeador, daquela que cai à margem do caminho, daquela que cai num solo aparentemente bom, mas por baixo é pedra, não cria raiz, aquela que cai entre espinhos,
e não tem exclusividade para crescer e é sufocada e não dá fruto, e aquela que, enfim, não tendo caído à margem, não tendo embaixo da aparência de terra um chão rochoso, tendo um coração razoavelmente limpo para dar espaço, luz e sol e oxigenação para a semente fazer o seu processamento e crescer. Esses são aqueles em cujos corações a palavra cai e dá o seu melhor fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. Aí nós temos o que nós vamos ver hoje entre o capítulo 10 e o capítulo 16, no capítulo 13, entre o verso 10 e o verso 17, que é a explicação. Mas eu fui ontem direto para aquela explicação que Jesus deu de novo para todos. Porque o que está entre o verso 10 e o verso 17 é um parêntese íntimo. Preste atenção, é um parêntese íntimo. É o que ele conversou com os seus discípulos. O texto, no verso 10, diz: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram. Então o que vem depois disso é uma conversa íntima. Após essa conversa íntima, ele volta e faz um esclarecimento público. Esclarecimento para todos os demais que tinham ouvido a primeira fala absolutamente simples, como construção parabólica, que foi o que eu acabei de resumir, e aí ele faz explicações um pouco mais profundas, para os que não tinham concluído, os que não tinham sutileza, como eu disse ontem, os que não tinham o poder da abstração no pensamento, os que só conseguem enxergar quando você lhes oferece pedra, tijolo, tábua de pedra, concreções, palpabilidades, materialidade, senão, do ponto de vista do abstrato, eles não entendem nada, nada, nada. Então, a maioria é assim. E no ambiente religioso, infelizmente, mais ainda. Porque o ambiente religioso acaba criando uma atitude muito tosca de pensamento, sem filosofia, sem sutileza, sem psicologia de compreensão, sem análise de metáfora, sem sequer perceber a linguagem, sem o aprofundamento das associações, porque são pessoas que ficaram acostumadas aos ditados, aos ditames, aos preceitos, às ordens, aos dogmas, às doutrinas, aquilo que não se pode questionar, que é assim porque é assim, e se você perguntar por que assim é, na mesma hora você é tratado de uma maneira pavorosamente marginalizante. A maioria das pessoas vai aprendendo a ter medo disso e, portanto, calam. E ao calarem, depois de um tempo, desenvolvem um outro processo, que é o de nem pensar no tema. Porque começam a dizer, meu Deus, pensar nisso já é pecado. Eu devo estar desagradando muito a Deus, é por isso que o meu pastor, o meu líder, o meu padre, o meu sacerdote, a minha autoridade espiritual me repreende. É porque eu pergunto, e eu só pergunto porque eu penso, e eu só penso porque eu sou um desobediente. Aí o indivíduo começa a se autorrecriminar. E nessa autorrecriminação, o que acontece é que ele começa a se proibir. Ele começa a se tratar de maneira punitiva, mentalmente falando. Ele começa a se considerar um incrédulo, um duro de coração, porque ele tem perguntas, porque ele não compreende, porque tem coisas que são ditas a ele que são chocantes e veementes e brutas e toscas e ogras demais para ele acolher. Aí ele tenta a primeira reação quando leva
uma cacetada de volta, aí ele se recolhe e aí entra nesse processo de é proibido pensar. Aí quando ele se proíbe de pensar, ele emburrece, ele atrofia, ele vai caindo naquele estado de engessamento e cognitivo. Ele não cria mais nenhuma alternativa reflexiva ou sequer pensante para ele próprio. E aí ele entra em estado de paralisia mental. O que ele adquiriu como construção formal até aquele dia é o que vai orientá-lo como um teto baixíssimo, uma parede apertadíssima, como proibição completamente punitiva, e daí para frente ele entra nesse estado de acomodação servil a essas determinações supostamente atribuídas à vontade de Deus para com a anulação do pensamento dele, e a mente vai morrendo. E o pensamento vai se estagnando. E toda a criatividade desaparece. Então, esse é um pessoal difícil de você alcançar. Mas eles não estão presos e contidos e confinados apenas dentro do ambiente da religião. Tem gente assim no mundo inteiro, e em todos os lugares. Mas, dentro do ambiente da religião, onde o cara tem um livro para dizer, está aqui o livro, que é a palavra de Deus, e está ali o intérprete autorizado, que é o meu pastor, ou é o escriba da minha denominação, que diz o que pode, o que não pode, o que é verdade, o que não é verdade, mesmo sentindo, vendo, compreendendo e discernindo diferente, eu vou calar minha boca, eu vou parar de pensar, eu vou parar de raciocinar. Porque, afinal de contas, ele tem a palavra de Deus na mão, eu também tenho, mas eu não recebi de Deus essa autorização para interpretar e ensinar nada para as outras pessoas. Aí ele se frisa mentalmente. Esse é um problema horroroso para a cognitividade humana. Pois bem, nós vimos ontem então que Jesus faz uma explicação posterior, meio que a pedido dos discípulos. Por que que tu falas em parábolas com eles? Por que que tu não explicas? Aí Jesus vem, está aqui do verso 19 ao 23, conforme a gente viu ontem à tarde, aquela explicação, quando Jesus disse, olha, esse pessoal da margem, esse pessoal cuja semente cai na beirada, nunca cai no veio do suco, do plantio, são aqueles que ouvem o evangelho do reino e não compreendem. Não porque tem um embaraço ou um problema cognitivo, mas porque desenvolveram um bloqueio determinado, autodeterminado, autoimposto, autoassumido, às vezes como medo, como culpa, como fanatismo, como qualquer outra coisa. Um indivíduo ouve aquilo e diz, não, na minha vida não terá um lugar central. Ou então ele ouve aquilo e diz, bom, se eu colocar isso no centro, como prioridade absoluta da minha vida, eu vou ter que botar muitas outras coisas para fora e eu não quero mexer na minha existência. Eu quero que ela continue do jeito que está. Então, o evangelho nunca será prioridade, nunca será a realidade precípua mais importante, muito menos a realidade exclusiva da vida dessas pessoas, que é o que o evangelho demanda, é ser essa chave interpretativa para tudo mais na vida, ser a partir disso que a pessoa aprende a abrir as compreensões, a de si mesmo e de tudo mais na vida para entender. E ele não quer focar a existência numa dimensão de tamanha profundidade e de singularidade e que demanda um determinado absoluto de convergência de percepção e de fé. Aí ele põe à margem do caminho e vem o maligno e rouba. E depois de um tempo aquilo
perde totalmente a relevância que podia ter tido, ou que começou a ter, mas nunca prosseguiu para, de fato, se tornar nada que, pela compreensão, pela cognição, pela assimilação, pela reflexão, tenha atingido não só o cérebro, não só a mente, para além do cérebro, não só a inteligência emocional no coração, nos sentimentos, nos afetos, mas também não se transformou, portanto, não tendo feito essa viagem, não virou caráter. E não tendo virado caráter, não vira atitude. Não tendo virado atitude, não se transforma em comportamento. E se não se transforma em comportamento, não dá o fruto do Evangelho. Esse é o primeiro caso dos que marginalizam a palavra. Ela não tem lugar como palavra marginalizada na mente e no coração. Ou ela ganha o âmago do ser, ou ela não produz nada. Aí ele explica o segundo caso, daquele que a palavra caiu e a pessoa tinha embaixo da terra aparente um chão rochoso. Mas como ninguém vê isso, a gente só vê a superfície, parecia que tinha terra. Mas por baixo havia pedregosidade. Por isso, a raiz não podia se aprofundar. Essa planta do Evangelho jamais criou raiz no ser dessas pessoas. Por isso é que no início essas pessoas ficam alegres com a palavra que foi semeada. O texto de Jesus diz que eles recebem logo com alegria, mas é uma alegria epidérmica, superficial, que não tem raiz, que não vai durar, que não vai perdurar, que não vai aguentar as dificuldades presentes em toda a existência, conforme Jesus nos disse, quando afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, inevitavelmente, você não tendo raiz do Evangelho em você, você é um ente de pouca duração em tudo que você faz. Nada dura em você, nada tem perseverança, nada tem continuidade, nada tem prolongamento, nada tem extensão que penetra nas entranhas e no âmago do ser, do coração, nada. Você é um ente superficial por natureza. E nessa superficialidade, você não aguenta o tranco da vida, porque não tem raiz profunda no ser. Então, chegando à angústia de qualquer natureza, angústia existencial, angústia depressiva, angústia de frustração, angústia de ameaça, angústia de perda, angústia de falência, angústia de luto, angústia de notícia ruim, angústia de enfermidade, angústia de dor sem cura, qualquer que seja a angústia, chegando ou chegando junto com a angústia, a perseguição, o antagonismo, a atitude hostil, a tribulação persecutória, a opressão dos que chegam e dizem: olha, comigo você não anda mais, eu não quero mais nada contigo, contigo eu não faço mais negócio, contigo eu não namoro mais, contigo eu não caso mais, contigo eu não quero mais. E aí começam a haver as podas, as perseguições, como Jesus diz aqui, por causa do Evangelho. Enquanto você estiver envolvido com isso aí, eu não quero, porque isso demanda uma mudança de vida, e eu não quero mudar a minha, e não quero conviver com alguém que está desejoso, ou que teve uma alegria inicial de muita celebração pela descoberta dessa palavra. Eu não quero isso para mim. Portanto, eu não quero você para mim. E nem quero você comigo. E nem me quero com você. Enquanto o Evangelho tiver essa alegria no seu coração. Como esse ser é superficial e ele não tem raiz,
Esse tipo de confrontação, de negação, de perseguição, de rejeição, de ostracismo, de juízo que possa chegar sobre essa pessoa, é o bastante para que, como ela não tem profundidade de ser, ela logo diga: por que eu vou colocar tudo em risco por uma coisa que eu sei que nem passou ainda, da alegria superficial da minha vida, não se transformou numa palavra raiz plantada no âmago do meu ser. Então, para que eu vou perder esse gostoso, essa gostosa, essa grana, esse dinheiro, essa oportunidade, essa fama, esse projeto, essa metodologia de que os fins justificam os meios, todas essas alternativas, todos esses ganhos, todo esse modus operandi que parece ser completamente diferente do que me está sendo ensinado agora no Evangelho? Por que eu vou perder isso tudo se eu não tenho tudo isso plantado na profundidade do meu ser? Você sabe exatamente como isso funciona, porque funciona assim no seu coração, nas dúvidas que você carrega. Esse é o segundo caso que Jesus explica. Aí diz: por causa dessa atitude de vida rasa, eles se escandalizam. Dizem: ah, meu Deus, para que eu vou abraçar isso? É demais. Eu não quero, não. Aí se chocam e transformam o Evangelho num escândalo que justifique o abandono deles àquilo que inicialmente eles disseram que tinham recebido com alegria. Hashtag só que nem tanto assim. E disseram: não. Se o preço é esse, eu paro por aqui. Eles se escandalizam, se chocam. Ah, meu Deus, pensei que para servir a Deus era mais fácil. Você já viu isso? Já ouviu? E você mesmo frequentemente luta com essa situação na dúvida do seu coração. Aí vem aquele terceiro caso, que é a da semente da palavra do Evangelho que cai entre espinhos, que é gente que quer conciliar o Evangelho com todo o passado da vida, com todas as amarguras, os ressentimentos, os ódios, as ideologias, os cultos emocionais, as idolatrias da subjetividade interior, as devoções aos poderes, às famas, a tudo que se possa querer, que são coisas perversas da vida, que foram assimiladas no curso dos anos, e o indivíduo diz: ah, o Evangelho é legal pra caramba, traz umas palavras e umas promessas tão boas de vida, mas é uma pena que para ele ter o seu lugar de crescimento na minha vida, eu tenha que fazer uma limpeza no meu ser, à qual eu não estou disposto. Então, tendo que fazer essa escolha, eu não farei. Porque eu sou muito mais ávido do que por essa palavra de graça, de salvação, pelas coisas que eu tenho acesso hoje, sem essa palavra. Essa palavra vai me podar, vai me castrar, vai me amputar nas minhas ambições variadas. Eu, por exemplo, não quero perder nada desse mundo. Nada. De poderes, de fama, de oportunidade, de dinheiro, de condições, de presença, de glória, de reconhecimento, de companhias consideradas a elite preeminente da minha sociedade. E, eventualmente, se eu começar a servir e obedecer o Evangelho, vai ter muita gente que não vai gostar, vai se levantar contra, não vai entender, e eu vou perder tudo isso. Então, eu não quero, não.
Eu tenho uma fascinação profunda pelos pagamentos, pelos galardões, pelos prêmios desse mundo, pelas coroas, pelas glórias, pelos aplausos, pelos reconhecimentos. Eu sou fascinado pelo mundo, pelo sistema. Eu tenho todos os cuidados necessários para eu não perder nada. Eu vivo para guardar tudo que eu amealhei e não desperdiçar coisa nenhuma do que eu já consegui. Aí chega esse evangelho na minha vida falando de gratidão, misericórdia, compaixão, generosidade, solidariedade, compromisso com os outros, cuidado com os que não têm nada, vontade de ajudar os que são os mais debilitados da existência. Esse é um negócio que só empobrece a gente, que limita a gente, que dificulta a glória da caminhada que a gente possa ter. E eu não quero para mim, porque eu tenho muitos cuidados. Eu cheguei até aqui tendo cuidado em não desperdiçar nada, lidando com toda a esperteza, malandragem e acuidade possível, com todas as conquistas mundanas que eu já consegui e com tudo mais que diante de mim ainda se divisa. Então eu não quero, por causa dos cuidados do mundo e também por causa da fascinação das riquezas. Me desculpa, Caio, mas eu não aguento. Jesus, para mim, ele tem que fazer uma introdução nova. Ele tem que mudar algumas pautas. Ele tem que fazer como um coach. Outro dia eu estava ensinando para o público dele que Jesus só disse que ninguém pode servir a Deus e as riquezas simultaneamente, porque todos dois são senhores absolutos e não se pode servir a ambos. E aí esse coach, que eu às vezes brinco chamando de cockroach, esse cara disse, ele só disse isso porque ele era um solteirão, porque ele não tinha que se preocupar com o dia de amanhã. Você já imaginou? Jesus só disse isso porque ele não tinha que se preocupar com o dia de amanhã. Se ele fosse casado, se ele tivesse filhos e tudo, ele não teria dito isso. Isso aí é fruto da limitação circunstancial dele. Do contrário, ele ia ser como eu. E eu ensino a você a amar as riquezas e a ter fascinação. Quem não tem fascinação pela riqueza não vai ganhar dinheiro. Quem não tem fascinação pelo poder não vai crescer. Quem não tem aquela ambição desmedida, desmesurada por conquistas e conquistas materiais, ou de famas, ou de reconhecimentos, ou de oportunidades, ou de aplausos, ou de visibilidades. Quem não tem isso não conquista nada. E eu tenho isso. E quando eu comparo isso com o Evangelho de Jesus, eu olho agora, posteriormente, e digo, não, para mim não dá. A menos que mudem isso, que criem uma outra pauta. E é o que acabam fazendo. Acabam pegando o nome Jesus, batizando a ideologia deles, que é absolutamente uma construção da ambição desmedida, da arrogância, da soberba, da fome, da glutonaria de posses que essas pessoas têm, e batizam isso com Jesus, botam um nome sobre isso, que é a teologia da prosperidade, e vão em frente. Jesus é só o apelido da maldade. Mas o Evangelho mesmo não está presente, nunca mais esteve e estará no coração deles. E aí vem o último grupo, que é o grupo que não marginalizou a palavra, que é o grupo que não endureceu o coração de um nível para baixo, ao contrário, deixou a palavra se expandir e criar profundidades abissais no reino mais profundo do nosso ser. São aqueles que não fizeram medições nem trocas de valores, ao contrário, entenderam que aquilo que é valoroso
e avantajado e glorioso diante dos homens. É como Jesus disse, o menor é abominável frequentemente diante de Deus e vice-versa. O Evangelho ressignifica as coisas. E esse último aqui, que são os que acolhem, são os que aceitaram a ressignificação total da existência, conforme Jesus propõe. E deixaram de lado os cuidados deste mundo e as fascinações das riquezas, limparam o coração, tiraram os espinhos, tiraram as concorrências, deixaram o Evangelho livre, único, singular e exclusivo para crescer no ser. Para crescer no ser. Foi exatamente isso que aconteceu no coração desse quarto grupo. Aí, pois bem, foi o que eu expliquei ontem e disse que deixaria para hoje a razão pela qual esse pessoal reage assim. Porque a razão pela qual esse pessoal reage assim nos é explicada por Jesus do verso 10 ao verso 17, que foi uma explicação que ele deu entre a primeira fala da parábola, simples, exclusivamente como metáfora, e a explicação metafórica, que é o que eu resumi do que eu falei ontem, com muito mais tempo. E eu disse que hoje ficaria para nós a explicação que ele deu exclusivamente aos seus discípulos. A explicação espiritual, psicológica e das dificuldades e das travas interiores estabelecidas para que a pessoa abra mão de todas essas coisas em favor de um ganho sublime maior, que não é temporário, ao contrário, é eterno, que não é momentâneo, ao contrário, é definitivo, que não é passageiro, ao contrário, é perene, que não é uma ocorrência de estação, mas tem a ver com a vida eterna. E aí ele explica, porque os discípulos ficaram grilados. E a questão deles, escuta, não foi muito pouco que o Senhor deu a eles, não? Fazendo essas 4 comparações de coração com chão, com terra, o evangelho do reino pregado com uma semente que cai em lugares diferentes, que obtém respostas diferentes das pessoas. E o Senhor falou aqui em caiu à margem, falou em pouca terra, falou em espinhos que sufocam, falou nisso tudo, mas esse pessoal entendeu? Essa é a pergunta. Quando aqui ficar bom, eu vou agradecer. Então, conclusão. Eu sei. Conclusão. Explica. Até nós ficamos relativamente confusos. Pois bem, aí ele explica aqui. E o verso 10 diz, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram depois da primeira fala, por que falas por parábolas? Esse pessoal não está entendendo, não. Não cremos. O que eles estão falando é deles próprios. Porque eles próprios não tinham entendido. Eles próprios não tinham, obrigado, eles próprios não tinham entendido essa sutileza. Eles próprios não tinham conseguido ouvir, fazendo todas as viagens simbólicas. Eles não tinham tido acesso à semiótica da mensagem passada por Jesus naquela primeira fala. E aí eles estão, em nome dos outros, dizendo por que tu falas, eles não estão entendendo, mas com certeza absoluta eles estão falando é deles próprios. Deles próprios. Porque lhes falas por parábolas equivale também a dizer porque nos falas por parábolas. Torna isso mais explícito para eles, para nós também. Embora a gente esteja na frente deles porque a gente anda contigo. Mas esse é um engano enorme.
Como eu tenho repetidamente dito, frequentemente é mais fácil pegar uma pessoa totalmente alheia e dar a ela um conjunto simbólico de falas, e ela vai entender mais facilmente do que aqueles que estão viciados em supostas minúcias explicativas e que ficaram com paralisia cerebral reflexiva. Como já era, em alguns casos, o estado desses discípulos, que estavam há tão pouco tempo na jornada, mas também já estavam começando a ficar viciados na mastigação. Eles queriam tudo ruminado, tudo passado, tudo coado, tudo na papinha de Jesus. Passando na peneira, que delícia, para nós é diferente. Então eles colocam a responsabilidade da não compreensão nos outros, mas eles estão falando profundamente de si mesmos. Ao que respondeu Jesus a eles. Por quê? Eu vou dizer. Por que eu estou ensinando por parábolas? Porque supostamente, a vós outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Isso é o que eu estou tentando fazer. Quando eu ando com vocês, durmo com vocês, fico sozinho com vocês, passo às vezes dias inteiros em lugares solitários, sem multidões, tirando dúvidas, conversando, propondo, ensinando, abrindo véus, tirando viseiras, fazendo pequenos apocalipses de discernimento com vocês. Mas mesmo assim, eu sei que muitos de vocês não entendem nada, como a gente vai ver no curso do resto do Evangelho de Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João, como esses próprios discípulos não tinham entendido muita coisa ainda. Não foi só João Batista que teve suas dúvidas sobre Jesus, sobre o que nós falamos há 2 semanas atrás. Eles tinham dúvidas diárias. Todo dia aparecia alguma dúvida em algum deles. Tinha algum choque teológico com coisas que eles tinham aprendido durante anos, com realidades novas que Jesus estava ensinando, e eles não sabiam onde se posicionar, de modo que eles falam dos outros para poderem falar com mais liberdade de si mesmos, como em geral acontece com os que se sentem mais íntimos do conhecimento. Preste atenção, porque é o seu caso. É o seu caso. É o seu caso, preste atenção. Então vem Jesus e diz: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Se vocês querem conhecer, vocês conhecerão. Se desenvolverem acuidade, sensibilidade, sutileza, capacidade de abstração, de associação, se não sofrerem de nenhuma paralisia cognitiva, se não derem nada por garantido, achando que qualquer informação passada é perene, se estiverem com disposição de deixar o chão do coração de vocês ser revolvido pelos instrumentos do Evangelho do Reino de Deus, aí vocês vão de fato crescer em compreensão. Mas do contrário, também como eles, acontecerá com vocês. O que acontece com eles? Aqueles que são esses que vocês vieram falar em nome deles, com piedade deles, porque não estão entendendo nada, muito parecido com vocês que também não entenderam muita coisa. Jesus disse a esses outros: isso não lhes é concedido. Vocês vejam que privilégio vocês estão tendo e nem sempre estão aproveitando. Privilégios enormes, como você está tendo. Você aqui comigo está tendo. Você está tendo. Você está tendo. Mas tem pouca gente aproveitando. É a mesma coisa, é a mesma historinha, é o mesmo desperdício, é a mesma dissimulação, é a mesma superficialidade. Mas há um suposto diferenciamento ou diferenciação entre eles e vós aqui. Conquanto a gente veja na sequência das narrativas que as diferenças eram muito pequenas, ou nulas, ou mínimas, ou quase nenhuma.
Aí Jesus prossegue no verso 12. Diz, pois ao que tem, e vocês estão na categoria desses que têm. Preste atenção, você está aqui comigo? Tá? Você está aqui comigo? Você está na categoria dos que têm. Você está na categoria dos que têm recebido. Você está na categoria daqueles que recebem tudo mastigado, ruminado, na boquinha, no biquinho. É você. Aí Jesus, que está lidando com o fato de eles estarem começando a se sentir privilegiados, porque tem eles e vós aqui, eles não vão saber, mas a vós é dado conhecer. Aí, oba, nós sabemos mais, nós temos oportunidades especiais. Nós ouvimos os segredos, nós ouvimos as explicações de minúcias. Eles têm que ficar quebrando a cabeça. Aí Jesus joga essa em cima deles e em cima de você, em cima de nós aqui. Olha só. Pois ao que tem, e você tem. Cara, você tem demais. Você tem ouvido, visto, tido oportunidade. É um esbanjamento enorme de explicação, de explanação, de minúcia, de mastigação, de ruminação, de liquefação, para você nem mastigar. Já vem cuspido no biquinho para você crescer mais rápido. Portanto, você faz parte dos que têm. Pois ao que tem se lhe dará. Quanto mais alguém tem, mais alguém pode. Quanto mais alguém consegue, mais alguém obtém. Isso é um princípio da vida. Se você tem um cálice valioso, a partir dele é mais fácil, infinitamente mais fácil, você ter acesso a outras coisas variadas, equivalentes, porque você já parte da pressuposição de que você é daqueles que têm. E os que olham você dizem, não, ele está preparado para receber porque ele tem. É assim que o mundo funciona. Não dá nada para quem não tem, dizendo, ele não está preparado para receber porque nunca teve nada. Não, aquele ali pode ter porque já teve muito, ele sabe ter, está acostumado a ter. Jesus está usando a lógica do cotidiano imbatível, irrebatível, insofismável, incontestável, que é o que acontece no cotidiano de todos nós, no mundo inteiro. Não é um fenômeno cultural localizado, é universal. Ele vem e diz, porque a vós outros é dado conhecer, e a razão é essa, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Se eu tiver um pressuposto a partir do qual começar, eu posso crescer e ir embora. Porque eu já tenho um fundamento, eu já tenho uma base, eu já tenho uma pressuposição cognitiva inicial. Eu fui visitado por uma pré-compreensão que me dá uma vantagem extraordinária em relação ao que eu preciso continuar a ser e a fazer no mundo. Então é um privilégio que também traz cobranças. A quem tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É o que acontece nos fenômenos de economia. Uma vez pobre, a tendência será ficar mais pobre. Uma vez nascendo no lugar errado, dificilmente se rompe a bolha e se sai dali. Uma vez tendo sido colocado, ou tendo você se colocado, mas na maioria das vezes a pessoa já nasce posta em determinadas circunstâncias limitantes, a ruptura
com aquela teia de impedimentos, é infinitamente mais difícil. A vida não é igual para todo mundo. E nem tampouco nessa hora aqui. Porque você tem tido privilégios extraordinários de receber tudo mastigado, colocado diante de você. E tem um monte de gente que não teve essa oportunidade. É por isso que a condição deles pode vir a se tornar uma condição na qual eles que não tiveram oportunidade nenhuma, o mínimo que compreendam lhes vem a ser de uma riqueza extraordinária e eles se desenvolvam eventualmente muito mais e chegam ao ponto de julgar você, que teve isso todo dia e tomou isso, teve isso como garantia de que seria perpetuamente assim mesmo. E não é. A existência muda as circunstâncias e as oportunidades. Ao que tem se lhe dará, mas ao que não tem, até aquilo que julga ter ou pensa ter ou que tem, lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por parábolas, falo a eles por parábolas. E a vocês também. Por quê? Para que vendo, não vejam. Isso só se cumpre em quem tem o poder de ver. Preste atenção. Isso aqui não é feito como maldade divina para dificultar a compreensão, a cognição de ninguém. Isso aqui chega como um juízo analítico de gente que tem o poder de ver e não quer enxergar. Porque todo mundo aqui, de fato, tem o poder de ver. Não tem ninguém aqui que não tenha o poder de ver. A diferença não é ter ou não ter o poder de ver, é querer ou não querer enxergar. Essa é toda a diferença o tempo todo. Não é um problema exterior, não é algo que caiu no âmbito do complexismo tão grande que a limitação mental, intelectual, emocional, cognitiva e de compreensões de outros níveis me impediram de acolher, não. Quando se diz que alguns aqui não compreenderam o significado, o valor e a introcabilidade do que estava sendo oferecido por aquilo que eles teriam que deixar de lado e eles não queriam. Aqui Jesus diz, eu falo por parábolas porque vendo, e eu sei que eles veem, e eu sei que vocês veem, eu sei que todos vocês veem, mas a maioria de vocês não quer enxergar. Como aqui, dentre os que estão me vendo, a maioria tem potencial e capacidade para entender tudo, mas tem gente que já determinou que não quer. Então, eu posso apresentar tudo com a simplicidade lógica, mais irretorquível, irrebatível, mais absolutamente convincente e persuasiva e simplificada possível, mas só vai acolher quem quiser acolher. Quem não quiser acolher, não acolherá, porque mesmo tendo olhos, decidiu não enxergar. Decidiu não enxergar. Não basta estar doente, tem que querer ficar curado. Como Jesus perguntou ao homem de Betesda, tu queres ser curado? Queres ser curado? Porque não é óbvio que só porque o indivíduo esteja doente, ele quererá ser curado. Tem gente que passa doente a vida inteira dizendo que quer cura, mas quando chega a hora de ser curada, como eu já vi. Eu já vi, olha, sentado aqui nesse lugar onde eu estou. Exatamente aqui neste lugar aonde eu estou. Atendendo uma pessoa que tinha problemas por um longo período da vida. E aí eu comecei a dar uns toques nela, que aquilo ali não era algo fora dela, era dentro dela. Mas ela sempre vinha com um argumento dizendo que é porque ela tinha um órgão defeituoso no corpo
era por isso que ela era daquele jeito. E tudo mais na vida dela se estribava como desculpa naquela suposta deficiência orgânica que ela possuía. Até que ela chegou aqui um dia muito triste, muito chateada. E eu falei, o que está havendo com você? Aconteceu o que a mais, de pior? Ela me disse não. O médico me chamou e me disse que meu problema agora tem cura. A medicina evoluiu e eles podem me curar rapidamente. Eu falei, mas que coisa boa, linda, graças a Deus, glória a Deus, que beleza. Ela disse, não, o senhor não está entendendo. Eu agora não vou ter mais desculpa para ser como eu sou. Não vou ter mais desculpa para não fazer tudo que eu não quero fazer e boto a culpa nisso para não fazer. Não vou ter mais desculpa para deixar de ir aos lugares onde eu deveria ir, mas boto a desculpa nisso para não ir. Não vou ter mais não vou ter o álibi para fazer só o que eu quero fazer e para botar a responsabilidade culposa na minha limitação, porque agora eu vou ser curado. Em uma semana ele disse que eu vou ficar boa. Começou a chorar diante de mim. E, claro, eu a ajudei. E a ajudei tanto que ela foi curada e a ajudei mais ainda a ponto de, depois de estar curada, ela resolveu se assumir como curada e a vida dela mudou, graças a Deus, e já faz anos que ela vem vivendo uma vida diferentemente linda. Mas Jesus diz, quando eu falo por parábolas, ou eu dou uma chance de efervescência cognitiva, de pensamento, de sutileza, de interpretação simbólica, semiótica, metafórica, ou de qualquer outro nível, é porque eu sei que só gente que quer, só gente com sede, só gente com fome, só gente com avidez é que vai se dedicar a essa compreensão. Porque os que não têm essa avidez, nem esse desejo, já pegam como pretexto o fato de eu ter contado uma parábola e aí não querem nem pensar no óbvio, porque o que eu estou te contando são parábolas meio óbvias, mas eles não querem nem exercitar minimamente o óbvio. Eles preferem dizer que não está no alcance deles, porque, conquanto tendo olhos, eles não querem ver. Porque, tendo a capacidade de ouvir, não é impedimento sonoro nem auditivo. Repetindo pela 50ª vez, também não é impedimento cognitivo. Eles têm a capacidade inteira para processar e, se quiserem concluir de maneira certa, concluírem. Mas eles não querem porque isso compromete. Vão ter que botar a palavra não na margem, mas no centro. Vão ter que, de fato, tirar a pedregosidade interior e deixar o evangelho ir para o âmago do ser. Vão ter que limpar o terreno do coração, todo carregado do que eles não querem negociar. E eles, de fato, não querem mexer em nada disso. Por isso é que eles ouvem e dizem, uma pena que foi uma parábola e não entenderam. Como, por exemplo, eu já ouvi em alguns lugares pessoas, antes de eu pregar, algumas pessoas, foram poucas, graças a Deus, na vida, que disseram, olha, pastor, o público aqui é muito simples, então o senhor vai ter que falar o português mais básico possível. Eu digo, cara, desculpa. Não, porque de gente pobre, gente inculta, gente de todos os níveis, gente acadêmica, gente culta, gente elitista, gente abandonada, gente de todos os níveis, de todo o espectro da sociedade, eu conheço 1 trilhão de vezes mais do que você e todo mundo entende. Até porque quando eu falo, eu uso tantos sinônimos para dizer a mesma coisa, eu vou variando os sinônimos, porque quem não entendeu o primeiro, nem a segunda, nem o terceiro, entendeu o quarto, quinto, sexto, sétimo, o 8º termo designativo. Então, por favor, vamos parar com essa bobagem.
Vamos parar com essa bobagem, porque nenhum de vocês tem desculpa de nenhuma natureza, é tudo muito claro, para quem quer entender. É como disse o meu querido Junoca, que tem paralisia cerebral e problema com a fala radical, que 99% das pessoas não entendem o que ele diz, a menos que a esposa dele interprete, a Alana. Do contrário, a maioria fica sem entender. E quando ele começou a conversar com ela, pela internet ainda, teclando com um dedinho, que é a única coisa que funciona nele, é um dedinho do pé, nada mais mexe. E aí ele tentou, abriu o vídeo e tentou falar com ela. E ela lá pelas tantas falou, desculpa, assim eu não entendo. E ele olhou seriamente para ela e falou, daquele jeito que ninguém entende. Falou, vou falar explicitamente, mas com aquela dificuldade horrorosa, ele falou, quem quer entender, entende. Se você quiser me entender, você vai me entender. Só que ele falou com aquela dificuldade que eu, particularmente, teria que ficar dias convivendo com ele para eu criar o meu banco de sonoridades para conseguir entender, e meu banco de associações para eu conseguir entender. E ela entendeu de tal maneira que hoje, já 15 anos depois, parece que ele está falando português escorreito, porque ela desimpediu a mente para compreender tudo. É a mesma coisa aqui. Quem quiser ouvir, entenderá. Agora, existem aqueles muitos que ouvem, que podem, que sabem entender, mas não querem entender, porque determinaram manter o álibi da não compreensão. Mas isso não tem desculpa para Deus, porque na presença de Deus, diante de Deus, preste atenção, diante de Deus, você é um flagrante absoluto. Ele conhece teu coração, ele sabe o que você pode e não quer. Ele sabe que está tudo disponível para você fazer o melhor proveito, mas você não quer. Ele sabe as desculpas e os pseudo-álibis que você usa para justificar essa alienação na qual você se coloca. De sorte que nesses que são assim, se cumpre a profecia de Isaías. Diz aqui Jesus, citando o que Isaías veio a falar a respeito exatamente dessa situação e dessa circunstância. Quando ele diz o que Jesus cita aqui, ouvireis com os ouvidos. Ouvireis com os ouvidos. Preste atenção. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Ouve, mas determinou que não vai entender. A gente encontra isso em casa com os filhos. Como as pessoas dissimulam a compreensão que têm, se escondendo atrás de pseudo-imaturidade, incompreensão, limitação cerebral, mental, cognitiva, ou de qualquer que seja a natureza epistemológica ou de compreensão. Tudo disfarçatez. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, porque não querem. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê? Tem uma razão. Porque o coração, preste atenção, tudo tem a ver com o coração. Não é uma questão de cerebração, de intelecção, de QI. É de compreensão do coração. O coração tem suas compreensões particulares. Tem os seus códigos de interpretação. Trabalha com os instrumentos da intuição. Tem uma carga
de natureza neuropsíquica no coração, que desenvolve uma lógica de apreensão de natureza simbólico-interpretativa que frequentemente transcende a capacidade do cérebro e do intelecto. O coração. Porque o coração deste povo está endurecido, como esse coração aqui. É o coração que não quer entender, que se pedrou, que se fechou, que disse não. Esse é o seu coração, eventualmente. E mais, o coração está endurecido por uma razão, de mau grado eles ouvem. De mau grado eles ouvem com indisposição, eles não querem dar atenção. Eu prego, e eu sei que as pessoas estão compreendendo, especialmente os religiosos, mas o coração está endurecido pelos compromissos que eles já assumiram, pelas glórias que eles já compraram, pelas promessas que eles já fizeram, pelo estilo de existência que eles preferem manter e não querem que o Evangelho venha a revolver esse chão inteiro da totalidade da existência deles. Não querem refazer, não querem que essa patrola revire o chão para que esse plantio da graça do reino de Deus aconteça com novidade frutuosa neles. Eles não querem. Portanto, de mau grado eles ouvem com os ouvidos. E fecharam os seus olhos diante do óbvio, mas eles não querem. Por isso, a situação deles é extremamente complexa. O juízo que vem sobre eles é enorme, porque tudo isso aqui tem a ver com determinações pessoais de não acolhimento. Não querem ver com os olhos, não querem ouvir com os ouvidos, para não suceder que vejam com os olhos e admitam que estão vendo, para não suceder que ouçam com os ouvidos e admitam que estão entendendo, discernindo, com a lógica do coração, com a intuição do coração, com o constrangimento do coração, com a verdade que é muito mais bem processada na pureza do coração. Eles não querem botar o coração no processo da internalização, da absorção da palavra e do Evangelho. Não, eles querem colocar algo que não passe da testa, para eles fazerem continhas imediatas e disserem, não quero não. Porque se bater fundo no coração, pode ser que não haja reversão de conversão na direção de Deus. Eles não querem correr esse risco de se voltarem para Deus. Eles não querem correr o risco de se converterem. Porque diz o final do verso 15, porque eles não querem ser por mim curados. Você está vendo? Porque eles não querem ser por mim curados. É Deus falando, é Jesus falando. Eles não querem. E o teu pretexto, a tua desculpa, tudo que você vem dizendo, que pena que o Caio fala tão complicado, é mentira. E eu te repreendo em nome de Jesus com a tua mentira. É o teu coração. É a dureza. É o ouvir de mau grado. É a indisposição para não deixar esse negócio entrar, revirar tudo ao contrário, transformar essa natureza pedregosa num chão de humor divino, onde essa palavra cai, encontre o humus, onde a semente do reino de Deus vai dar o fruto da vida em você. Não, tudo tem a ver com a sua indisposição de ser curado. Você não quer Cristo, não quer mudança de vida, não quer evangelho, você quer religião, quer usar o nome de Jesus, quer ficar rico, adora a fascinação das riquezas, quer ter poder na mão,
quer conciliar o Evangelho de Jesus com as plantações de espinheiros, de ódio, de raiva da sua vida inteira. É isso que você quer. E você quer que Jesus caiba nisso. Mas você não quer se converter para poder caber em Jesus. Isso você não quer. E aí ele prossegue para a gente concluir dizendo o seguinte: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem. Quando ele diz bem-aventurados os vossos olhos, ele está aumentando a responsabilidade dos discípulos, que foram aqueles que perguntaram por que eles falas por parábolas. Aí Jesus disse: olha, a quem tem se lhe dará, a quem não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. Ele está dizendo a eles: vocês estão recebendo, vocês estão tendo, portanto, vocês não têm desculpa. E o que ele diz é: se vocês estão tendo essa chance, acolham-na, para que vocês sejam felizes, bem-aventurados, sejam os macários espirituais. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, se vocês estão com os olhos vendo. Bem-aventurados sejam os vossos ouvidos, se é que com os ouvidos vocês estão ouvindo, entendendo. Pois em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e ouvir o que vocês estão ouvindo, e não viram e nem ouviram, de modo que vocês estão recebendo tanto que a responsabilidade de vocês é enorme. Não tratem isso como um privilégio sobranceiro que vai fazer vocês andarem dizendo: nós fazemos parte agora do grupo dos que entendem, dos sábios e de entendidos, porque não é verdade. Vocês apenas fazem parte do grupo sobre o qual é grande, é enorme a responsabilidade. Portanto, prestem atenção nisso. Porque se de um lado isso carrega privilégio, de um outro lado isso traz verdades de natureza acachapantes. Para quem sabe, 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 ouve, 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 entende, 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 e não faz nada com o que soube, com o que viu, com o que ouviu, com o que entendeu. E a sua situação, se é assim, se torna infinitamente pior do que a de qualquer outro que nunca viu, nunca ouviu, nunca soube, nunca teve acesso. Não esqueça disso. A sua situação, que vê, ouve, discerne, entende, sabe, e não pula de cabeça, e não bota o Evangelho no centro, mas o mantém na marginalidade da sua vida, você que tendo todo esse recurso, mantém ainda a pedregosidade e busca viver uma vida de alegrias de superficialidade no Evangelho, sem deixar que ele atinja o âmago do ser, para se tornar inabalável em você. Você que quer Jesus, mais toda a plantação de ódio ideológico da sua vida, fique sabendo, você não vai ter nada e a sua situação vai ser infinitamente pior do que a daqueles que nunca viram, ouviram, souberam, tiveram ou entenderam. Eles estão perdoados. Mas a situação de vocês pode variar de bem-aventurados a condenados pela deliberação de negligência e de entupimento cognitivo para não acolhimento da verdade do Evangelho no coração, na verdade do ser. Jesus, eu sei que eu estou falando aqui para a maioria dos que já viram, leram, ouviram essa parábola tantas vezes, mas continuam imutáveis, intransformáveis.
continuam exatamente sob a condenação. Não dos que nunca viram, ouviram, souberam ou tiveram, porque esses estão perdoados. Mas estão sob a condenação desse povo que teve tudo e não quis nada. Que de mau grado ouviu, resistindo, buscando argumentos para não darem razão ao Evangelho, buscando pretextos e desculpas, para não se submeterem à cirurgia de transformação de ser que o Evangelho da graça de Cristo traz, propõe e realiza em quem quer. Por favor, abre o entendimento e dá acolhimento dessa palavra no coração de alguns, para que não fique apenas a acumulação dioturna de juízo, de gente que sabe, e não se converte nunca, e não muda jamais, e não entende porque determinou não entender, não vê porque não quer enxergar, não acolhe no coração porque tem mau grado na recepção do ser. Sofrem de um desagrado essencial para com o amor de Deus revelado no Evangelho. E querem apenas ver se conseguem fazer um bom negócio, colocando Jesus nessa equação da impossibilidade, no casamento com os espinhos na vida. Ajuda-nos a compreendermos definitivamente e que o nosso coração tenha temor e tremor, porque é grande o peso de saber tanto e não querer nada. Eu peço que o Espírito Santo faça aquilo que só Ele pode fazer no coração daqueles que estejam endurecidos para compreender. É o que eu te imploro agora, em Teu nome, Jesus. Amém. Olha só, gente boa, o TikTok caiu ali, já tem uns 5 minutos. E eu quero que você agora olhe para esse QR Code que está aqui em cima da gente. Quero agradecer ao pessoal do TikTok que nos deu hoje uma audiência bem grande. 5.000 pessoas aqui com a gente participando. Deus abençoe vocês e tudo mais. Agora, vocês estão vendo aqui na minha mão esquerda esse QR Code que está aí, ó. Estão vendo, né? É só apontar o celular para lá, abrir a câmera e apontar. Pô, apontou. Quando você apontar, vai abrir isso aí, ó. Abriu. É como você pode ajudar o meu ministério. Meu ministério é isso que eu faço aqui contigo, trazendo essa palavra que não pode ser precificada. Você acha que isso aqui tem preço? Quanto você acha que custa? Está para além do que todo tesouro do mundo inteiro conseguiria comprar. Não tem preço, por isso tem que ser de graça. Porque não é a palavra que está sendo vendida, seria um crime nojento, blasfemo. O que eu estou dizendo é, me ajude a continuar fazendo. Isso não tem nada a ver com o que eu prego. O que eu prego não tem preço. Agora, para eu fazer o que eu faço, tem preço de água, luz, gente trabalhando, se esforçando, editando, isso e aquilo, tanta coisa. Até eu chegar aqui, sentar e falar, tem tanta coisa que tem que ser feita. Hoje nós estamos inaugurando um ambiente com 3 câmeras aqui. Mas teve gente que teve que trabalhar, se esforçar para fazer. O Edivaldo teve que apertar o cinturão. Um outro querido, cujo nome eu vou poupar porque eu conheço a descrição dele, me deu esse telefone central aqui, essa câmera central aqui, com uma câmera linda, boa, maravilhosa.
E isso custou para ele. E eu fico grato. Agora, todo o resto de tudo mais, a gente tem que adquirir. Toda hora quebra isso. Quebrou, pastor. Quebrou, não está funcionando. Não está, tem que fazer tudo. Enfim, vocês sabem como funciona no mundo real, na existência de qualquer um de vocês. E aí você pode me ajudar aqui, entrando aí no QR Code, como você já esteve no ambiente ainda há pouco, clica no verdinho, como ajudar o meu ministério, aí tem o Banco Santander, o Banco do Brasil. Você sabe como utilizar, se quiser, para depósito e transferência bancária. E tem os cartões de crédito, Visa, Mastercard, Diners Club International, American Express, cartão Elo. Você também sabe tudo como funciona. O PagSeguro, você é pai e mãe de instrução disso, sabe usar. E o PayPal, para quem mora no exterior, a mesma coisa você sabe fazer. E para quem está aqui no Brasil, está passando o Pix aí, do CNPJ da Elde, que é a empresa que o Edivaldo administra e que cuida de tudo que a gente precisa fazer. A gente tem coisas que você tem que dar nota, tem coisas que você tem que... Enfim, todas as obrigações de todo mundo responsável recaem também sobre nós. E o meu amigo Edivaldo me poupa desse trabalho, fazendo tudo isso por mim, desde 1989, me dando muita tranquilidade, na fidelidade, no amor, na lealdade, na integridade rara que ele carrega. Então, ajude. Está aí o CNPJ, você pode colaborar agora. Eu vou trazer uma gratidão imensa no meu coração pela sua vida. Agora, na sequência, enquanto eu molho a boca aqui, ó, tem esse outro Pix aí. Caio e Adriano. É o CPF da minha mulher. Você sabe o que fazer, se é de natureza mais pessoal. Estará rodando aí apenas enquanto o nosso trabalho de preparação da nova plataforma, com o lançamento dos novos cursos, acontece. E a gente quer que aconteça o quanto antes, porque eu gosto de viver exclusivamente da minha automanutenção através dos cursos que eu ofereço. Aí, se você quiser se edificar, quiser ter uma visão para além daquilo que todo dia eu ofereço aqui, eu peço que você faça os meus cursos. Está aí, escreva caiofabioexclusivo.com.br no seu navegador. Escreveu? caiofabioexclusivo.com.br, flupt, cai aí. O Reconexões vai te dar 200 aulas de 10 minutos cada uma, te contando do meu ponto de vista como é que são as coisas desde a criação de todas as coisas, até o que vem para além do que a história linear conta para nós de maneira profética no Apocalipse. Eu atravesso toda a história humana. São 200 aulas de 10 a 12 minutos. Todo mundo que fez diz a mim, a minha vida mudou para sempre. Jesus, a chave hermenêutica, que é para você ter esse recurso de poder abrir a Escritura, tendo Jesus como chave de compreensão. Aí você pode ler o Velho Testamento sem ficar esquizofrênico, doido, maluco, sem cair na sandice, sem conseguir conciliar o Deus do Velho com o Deus do Novo, aquela coisa que enlouquece e que enche os sanatórios, as clínicas de doentes mentais, porque no cristianismo não existe o ensino de Jesus como chave hermenêutica. Se você adotar isso, você vai ver que você vai poder ler até a Bíblia inteira sem ter nenhum conflito mental, psicológico, espiritual, angustioso de nenhuma natureza, vai tudo ficar muito claro. Como também você vai ler ciência, você vai ler tudo, tendo essa referência. Quem tem essa referência não se perde nunca mais na vida, nem fica confuso. Jesus, a chave hermenêutica. O caminho do discípulo, meu Deus, é uma mastigação de como viver a vida.
e as variadas temáticas que Jesus põe diante do discípulo. O luto. Ontem alguém disse, eu estou ansioso para receber logo a aula sobre o luto de filhos de pais vivos. Uma pessoa chorando aqui comigo de manhã, um homem já de quase 50 anos, falando do sofrimento dele até o dia de hoje, de ser órfão de pais vivos. Aí disse, mas essa aula, são 17, essa aula aí não chegou ainda até a mim, não me mandaram. Eu estou ansioso que ela chegue, porque eu quero fazer essa aula. E são 17 subdivisões de luto. Tudo para você aí no divã de Deus, pegando os textos históricos de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, onde quer que haja salmos pertinentes, relativos, produzidos a partir daqueles contextos históricos, eu usei para fazer a aplicação disso a partir da vida dos indivíduos originais na Bíblia, para a sua existência e para a minha também. Perguntas cretinas, respostas divinas, que nos ajuda a vivermos como cristãos nesse mundo de tanta imbecilidade e cretinice, do dilúvio ao apocalipse, do Monte Ararat, a ilha de Patmos, modernidade líquida para você entender o mundo no qual você está vivendo, entender seus filhos e os conflitos deles, o curso do medo, que é um destrancador de portas, é um arrebentador de impedimentos, é uma palavra que diz, levanta, toma o teu leito e anda, e não tenhas medo de viver. E o ativar, que tem ativado muita fé de muita gente, que aprendeu a tirar o evangelho do cardápio e passou a utilizar o evangelho como gastronomia cotidiana, comendo manjares que são postos na vida como energia vital, poder e inabalabilidade, como o tabu do suicídio para quem sofre tanto, em razão de terem ouvido padres, pastores e religiosos dizerem, o teu filho foi para o inferno, menina. Teu pai foi para o inferno. Tua mãe que se suicidou foi para o inferno. Tua filhinha que tomou overdose foi para o inferno. Você já ouviu isso tantas vezes. Faça esse curso, você vai ver o bem que vai fazer a você. Então, meu prazer é que você adquira esses cursos. Porque aí uma parte vai para sustentar os meninos que estão trabalhando lá em São Paulo dioturnamente, preparando as novas plataformas, as novas bases, o novo portal, os novos sistemas, preparando tudo para tratar você da maneira mais moderna, rápida e pronta possível. É o que a gente quer. Dar o melhor exemplo possível disso para todo mundo. Com a coordenação do meu filho, que sabe exatamente como é meu coração, como é a minha linguagem, como eu falo e como eu nunca falaria. Você vai sentir uma enorme diferença. Então está aí, disponível a você, e eu peço que você faça esse curso. A outra parte vem para o meu sustento, com a minha mulherzinha. Porque digno é o trabalhador do seu salário, mas não tem barganha, promessa, troca de nenhuma natureza, porque o negócio aqui é sério, é de Jesus e não é brincadeira de religião barganhenta. Que Deus abençoe você. Hoje é quinta-feira, a gente ainda tem o dia de amanhã. Eu vou ter muito prazer no dia de amanhã de abrir aqui a palavra em Mateus e continuar com você nesse capítulo 13. No dia de amanhã, nós vamos ver a parábola do joio e do trigo, que é uma das parábolas mais interessantes, mais importantes para a gente ler, compreender e entender, e tem um poder enorme de desabobalhar, de tirar arrogância. A parábola de amanhã tem o poder de nos salvar da soberba, dos julgamentos espirituais. Tem o poder de nos salvar desse lugar de supremacismo soberano, a partir do qual, de cima,
a gente olha os outros com juízo e achando que pode separar o joio do trigo. Não falte, não falte. No dia de amanhã, eu vou esperar você aqui com toda a alegria do meu coração. Um beijo. Fique com o Senhor Jesus. Amém, amém e amém.